Olá pessoal, espero que todo mundo esteja bem, tá? Vamos gravar agora uma videoaula para a turma do P6 Noite do Uniesp, e o assunto será relativo à ação penal. Ação penal que não é um assunto novo para vocês, tá? Em Direito Penal 2, aquela parte que trata das penas, né? Vocês já tiveram noções a respeito da ação penal, ali pelo artigo 100 do Código Penal. Agora, o momento é em Direito Processual Penal. E no Código de Processo Penal, a partir do artigo 24, nós teremos as normas relativas à ação penal. Lembrando que recentemente houve uma alteração na legislação, a Lei 13.964, 13.964 de 2019, conhecida como Pacote Anticrime, que alterou diversas leis de caráter penal e processual penal, dentre elas o Código de Processo Penal. Mas eu falo já já sobre o que nos interessa com relação ao pacote anticrime neste momento. Lembrando também que isso é apenas um roteiro e alguns pontos que serão explorados, tendo em vista a dificuldade de gravação, de fazer upload, e isso tudo será complementado, tá, gente, com os arquivos que serão enviados na plataforma Aluno Online. Pois bem, ação penal. Bom, conceito de ação. Ação como um direito público, né, de pedir ao Estado a aplicação do direito penal objetivo no caso concreto. Ou seja, pedir ao Estado juiz, que aplique a lei no caso concreto. Estamos tratando aqui de processo penal, é preciso que haja aí indícios, pelo menos indícios veementes, da prática de um crime. Muito bem. O direito de ação, fazendo aqui uma breve recapitulação, ele possui algumas características. Ele é autônomo, tá? Porque ele não se confunde com o direito material envolvido, ele é abstrato, ele independe do resultado do processo. Com relação à subjetividade, a titularidade, em regra, é do Ministério Público. É um direito público porque é uma atividade de natureza pública exercida em face do Estado, movimentando o Estado, a máquina estatal, e é instrumental, né? Um meio para se alcançar a efetividade do direito material. Como é que se classifica a ação penal? A ação penal se subdivide em ação penal pública e ação penal de natureza privada, ação penal de iniciativa privada. Na ação penal pública, nós teremos como titular, como aquele que está legitimado a propor, o Ministério Público. A ação penal pública se subdivide, por sua vez, em ação penal pública incondicionada e ação penal pública condicionada à representação do ofendido ou à requisição do ministro da Justiça, e a ação penal de iniciativa privada, cujo titular é a vítima, o ofendido, né, ou seu representante legal. Então vamos lá. Ação penal pública incondicionada. Vamos tratar primeiramente dela. Quem tem a titularidade, quem é o legitimado, quem tem a legitimação ativa para propor a ação penal pública incondicionada é o Ministério Público. É a instituição do Ministério Público. Confiram ali o artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal. Quais são os princípios mais relevantes que norteiam a ação penal pública incondicionada? Ou a ação penal pública de modo geral, os princípios da ação penal pública. Então nós temos a obrigatoriedade. O Ministério Público ele é obrigado, diante da ocorrência de um crime, a propor a ação penal. Isso sofreu uma mitigação com um acordo de não persecução penal que eu falo já já. Mas vamos lá. Obrigatoriedade, indisponibilidade. O Ministério Público não pode desistir da ação, tá? Abandoná-la, porque é a instituição que estará à frente. Isso não quer dizer que ele não possa pedir e deve a absolvição do réu quando se convencer de que realmente o réu é inocente, que as provas militam nesse sentido, ou que não há provas também, tá? E a divisibilidade é outra característica. A divisibilidade consiste, portanto, na possibilidade de, diante de uma investigação preliminar, e o Ministério Público oferece denúncia contra 2 ou 3 envolvidos ali, supostamente no crime, ele pode deixar para oferecer com relação a outra pessoa posteriormente. Ele não é obrigado a oferecer contra todos se ele não está convencido da autoria
relativa a todos aqueles envolvidos. Então nós temos a obrigatoriedade, a indisponibilidade e a divisibilidade. São os 3 princípios fundamentais que norteiam a ação penal pública incondicionada. Como é que eu vou saber se o crime é de ação penal pública incondicionada? É a regra. Quando for ação penal pública condicionada ou de iniciativa privada, a lei tem que dizer: somente se procede mediante representação condicionada. Somente se procede mediante requisição do ministro da Justiça, condicionada. Somente se procede mediante queixa privada. Se a lei nada falar, é ação penal pública incondicionada. Muito bem. Com relação ao princípio da obrigatoriedade da ação penal pública incondicionada, na ação penal pública de modo geral, temos aí uma certa mitigação, um certo abrandamento deste princípio em virtude do pacote anticrime que eu falei aqui no início da nossa videoaula. Houve uma alteração, tá? No artigo 28 do Código de Processo Penal, foi incluído o artigo 28A, e o legislador passou a prever agora a possibilidade de acordo de não persecução penal, ANPP, que é uma baita novidade, é algo muito salutar e faz parte daquela ideia de justiça negociada, justiça consensual. Para melhor aprofundamento do assunto, vocês têm a obrigação, né, de ler o artigo 28A, e leiam várias vezes para poder compreender, bem como a doutrina que eu vou sugerir no sistema. Pois bem, quais são os requisitos, né? Primeiro, o que é que a lei diz a respeito do acordo de não persecução penal? Eu vou ler aqui porque é importante apenas o caput do artigo 28A, que diz: não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática da infração penal, sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor o acordo, tá? Mediante condições que serão ajustadas. Pois bem, pessoal, eu coloquei no slide os requisitos desse acordo de não persecução penal. O artigo 28A já deixa bem claro: não ser caso de arquivamento, que o agente confesse o crime, que a pena mínima seja inferior a 4 anos, que não seja crime praticado com violência ou grave ameaça, que não envolva violência doméstica, isso vai dizer lá nos parágrafos do artigo 28A, que não seja o agente reincidente, que não seja cabível à transação penal, que não possua antecedentes e que ele não tenha sido beneficiado nos últimos 5 anos com acordo de não persecução penal, transação ou sursi. É um grande benefício, tá? Na verdade, como eu falei, faz parte daquele acordo, daquela justiça negocial. Então, o Ministério Público, juntamente com a defesa, irão se reunir e formular esse acordo. É acordo, tá, pessoal? Então, tem que estar em consenso com o Ministério Público e com a defesa do réu, tá? E aí, uma vez formalizado o acordo, será submetido ao juiz para homologação. Então, isso, pelo menos é o que se entende, né? Vai desafogar, talvez, vamos esperar, um pouco o judiciário. É uma novidade que vai aí na sequência de medidas que estão sendo tomadas para desburocratizar, para desafogar o judiciário, e trata-se, na verdade, de direito público do réu. Tanto é que, se o Ministério Público não venha a propor a ação penal, esse acordo de não persecução penal, o parágrafo 14 diz expressamente: no caso de recusa por parte do Ministério Público em propor o acordo, o investigado poderá requerer a remessa dos autos ao órgão superior, ao chefe da instituição. Portanto, trata-se, sim, de direito público subjetivo. Há uma certa divergência, é um instituto novo no direito processual brasileiro, tá? E é preciso que a gente também aguarde aí o tempo para que a jurisprudência venha a dirimir eventuais dúvidas. Ficamos por aqui e depois nós teremos na sequência ação penal pública condicionada e ação penal de iniciativa privada. Valeu!